Então, galera, aqui nós iremos fazer o esboço do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado mais 3. Então, seguimos o roteiro. E no roteiro ele diz que no primeiro passo precisamos identificar o domínio da função e quaisquer simetrias que o gráfico possa ter. Quando a gente verifica a função, a gente percebe que o domínio dela são todos os números reais. E com isso, fazendo análise de paridade, a gente percebe uma simetria no eixo y, ou seja, a nossa função é uma função par. No passo 2, a gente determinou os intervalos crescimento e decrescimento da função e os pontos de máximo e mínimo local. Como a gente obtém esses pontos de crescimento e decrescimento? A gente obtém eles através da derivada primeira. Então, fazendo a derivada primeira, a gente chegou nessa função, e essa função aqui vai dizer a respeito da onde o gráfico vai ser crescente e onde ele vai ser decrescente. Essa etapa aqui, como o denominador sempre será positivo, então para todo x o sinal da função da derivada primeira é o mesmo que o do numerador. Então a gente consegue fazer com que as raízes do numerador sejam as raízes da nossa função. Então aqui a gente percebe que o x é igual a mais ou menos 3. Então a gente já pega e já guarda essa informação. Fazendo o estudo de sinal, a gente percebe que para valores menores do que zero, a gente encontra sempre a função, aqui como é sempre positivo, então aqui sempre vai ser menos sobre mais, então valores negativos. Para valores acima de zero, ou seja, maiores do que zero, a gente percebe que a função tem um comportamento crescente. Então aqui a gente percebe que esse número crítico, zero, é um número crítico, né? A gente percebe a gente pode perceber o comportamento de um ponto de mínimo local. Quando a gente substitui o zero na função original, a gente encontra um ponto de 0 e menos 3. Ou seja, a gente consegue determinar aonde é esse ponto de mínimo local. O terceiro passo é a gente estudar a concavidade e determinar os pontos de inflexão. Com isso, a gente chegou no cálculo da segunda derivada, para a gente saber a concavidade. Essa daqui é a função da nossa segunda derivada. Como ela é um polinômio, um quociente de dois polinômios muito grande, o que a gente fez? A gente pegou a segunda derivada e igualou a zero. Quando a gente fez isso, a gente chegou só na expressão de cima, certo? No numerador. Então a gente foi trabalhando o polinômio até a gente obter uma função que fosse mais fácil de trabalhar. A partir disso, a gente ainda tinha o denominador, um expoente x à quarta. Então a gente pegou x ao quadrado igualou a k, uma letra qualquer, e a gente obteve uma expressão mais reduzida ainda, k ao quadrado mais 2k menos 3 igual a zero. Sabendo das raízes, quando k for igual a menos 3, o nosso x ele vai ser mais ou menos raiz de menos 3, ou seja, essa raiz ela não pertence ao conjunto de números reais. E quando k for 1, nós teremos um x mais ou menos 1. Então esses aqui são os nossos pontos de inflexão. Com isso a gente faz o estudo de sinal. Então para valores maiores do que menos 1, nós teremos valores sempre negativos, ou seja, com cavidade para baixo. Para valores de menos 1 a 1, nós teremos valores positivos, com cavidade para cima. E para valores acima de 1, maiores do que 1, nós continuaremos tendo valores negativos, ou seja, com cavidade para baixo. Bom, o quarto passo é calcular os limites da função quando x tende a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Aqui nós fizemos quando o limite tende a mais infinito e a menos infinito, que os dois dão o mesmo resultado, 1. Então, tem a presença de uma assíntota horizontal na função, ou y, igual a 1. Bom, agora nós iremos esboçar o gráfico. Aqui a gente fez um pequeno resumo. E o primeiro diz para achar o domínio da função, que é os reais, e aqui as raízes, né, que é mais ou menos 3. Então a gente marca aqui o 3 e o menos 3. Bom, o segundo passo, os números críticos, né? A gente analisou, como já analisado, o sinal da derivada primeira. No zero, nós temos um mínimo local, né? E ao colocar esse zero na função, nós achamos que o y vale menos 3. Então, o par ordenado 0 e menos 3. Então, aqui a gente tem um mínimo. Então, a gente já pode esboçar um mínimo local. No terceiro passo, nós analisamos o sinal da derivada segunda e achamos os pontos de inflexão, que ao substituir na função original, deu os pontos 1 e menos 2, que a gente marca aqui, 1 e menos 2, esse é um ponto. E substituindo o menos 1, que é o que dá os pontos menos 1 e menos 2.
colocamos aqui. Esse é o outro ponto de inflexão. O último passo, como já feito, calculado o limite tendendo a mais ou menos infinito, podemos perceber a presença da síntese horizontal no eixo y, igual a 1. Então aqui, nós podemos traçar a síntese horizontal no eixo y, igual a 1. Então agora com os pontos marcados, a gente pode traçar o gráfico. Aqui passando pelo ponto de inflexão. E aqui, pelo ponto, outro ponto de inflexão, na troca de concavidade, em pelo menos 3. E esse é o esboço do gráfico da função de x² menos 9 sobre x² mais 3.